Apresentação do artigo para a disciplina Avaliação de Desempenho. Título do artigo: A revolução da medição de desempenho. Por que agora? E o que vem a seguir? Artigo publicado em 1999. O autor desse artigo é Andy Nelly, que atualmente é pró-vice-chanceler de Relações Empresariais e Comerciais da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Ele é amplamente reconhecido por seu trabalho na servitização da manufatura, bem como por seu trabalho na medição e gerenciamento de desempenho. O texto escrito pelo autor foi citado 1954 vezes por outros trabalhos científicos. Neste trabalho, o autor apresenta uma série de questionamentos sobre o porquê a responsabilidade do desempenho empresarial vem se tornando importante. As evidências que apoiam as afirmações feitas ao longo da leitura foram extraídas da literatura acadêmica e prática empresarial. O autor aponta que o sucesso empresarial precisa estar atrelado ao viés sustentável e, para isso, as organizações precisam usar medidas de desempenho relevantes. Segundo Nelly, as medidas de desempenho integram as etapas de planejamento e controle. O autor expõe a posição de outros autores no que diz respeito às críticas feitas às medidas financeiras tradicionais. Ações de curto prazo, por exemplo, geram um atraso no investimento de capital. Falhas em fornecer dados de qualidade, falta de capacidade de resposta e flexibilidade são outros problemas apontados. Falta de foco estratégico. Os gerentes são incentivados a minimizar as variações do padrão em vez de buscar melhorias contínuas. Deixar de fornecer informações ao cliente e deixar de avaliar o desempenho dos concorrentes é outra dificuldade. O autor traz em seu artigo o posicionamento da alta gerência sobre a pouca utilidade dos relatórios de desempenho que apontam dados ultrapassados. As medidas de desempenho devem ser preditivas, ou seja, elas devem indicar previsões futuras dentro de uma organização, para que os gestores possam se antecipar em seus planejamentos. O que pode ser observado nesse artigo são os equívocos cometidos por organizações que alinham mal suas medidas de desempenho e não alcançam os resultados almejados. O autor nos remete a pensar em 3 questões interessantes sobre a revolução do desempenho. Qual foi o impacto dessa revolução? O que desencadeou a revolução do desempenho? Onde e quando isso vai acabar? A revolução da definição de desempenho é um fato ou uma ficção? Entre 1950 e 1991, a adesão do Instituto Americano de Contadores e Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados passou de 16.062 para 301.410 artigos publicados, o que significou um aumento de 1.877%. Entre 1994 e 1996, cerca de 3.615 artigos sobre desempenho foram publicados. Isso equivale a um artigo sobre desempenho a cada 5 horas. Em 1996, novos livros sobre o assunto começaram a ser publicados nos Estados Unidos. Perspectivas positivas do uso da visão de desempenho dentro das organizações. Negócios bem-sucedidos visam atender às necessidades de seus clientes, fornecedores, funcionários e comunidade em geral. Ou seja, as análises realizadas dentro das organizações passaram a avaliar outros aspectos, como os culturais e sociais, além dos resultados econômicos financeiros. O autor traz as características de organizações bem-sucedidas.
Organizações bem-sucedidas alinham suas medidas de desempenho financeiro e não financeiros com seus gerentes de forma clara e objetiva. Vincula modelos estratégicos às operações, altera seu scorecard estratégico periodicamente e comunica de forma transparente todos os processos a seus colaboradores. O resultado na implementação dessas medidas são melhores retornos aos investidores, melhor avaliação da gestão, melhores avaliações no processo de negócio. Dentro do contexto do artigo, o autor nos traz um questionamento. Se há limitações nas medidas financeiras tradicionais, por que as organizações estão apostando em medidas de desempenho para seus negócios? O autor nos mostra as 7 razões para se investir em desempenho. Primeiro, a natureza mutável do trabalho, diz respeito à redução do custo da mão de obra alocada aos produtos. A competição crescente está relacionada ao aumento da concorrência. Exigências específicas de melhoria têm por objetivo buscar as formas de aprimoramento de produtos e processos com a finalidade de entregar eficiência e qualidade a seus clientes. Porém, antes que qualquer organização possa determinar o que precisa melhorar, ela deve estabelecer onde e por que seu desempenho atual é insuficiente. Outro ponto que o autor nos mostra é o interesse das empresas em obter premiações nacionais e internacionais. Vários prêmios internacionais foram criados, sendo os mais importantes o prêmio de Deming, o prêmio de Baldrige e o prêmio da Fundação Europeia para a Gestão de Qualidade. Cada um desses prêmios exige que as empresas façam uma autoavaliação das suas performances de qualidade. Outro ponto são as mudanças de papéis organizacionais, que perpassa por aspectos subjetivos como a mobilização de agentes de mudanças internos. Mudança nas demandas externas, que está relacionado ao reposicionamento do mercado. E por último, o poder da tecnologia da informação. O poder da tecnologia da informação fornece otimização nos processos e a leitura dos dados, gerando informações precisas. Outro ponto interessante abordado pelo autor é o uso de benchmarking como ferramenta de comparação de desempenho entre as organizações. O uso dessa ferramenta possibilita a coleta e separação de dados, comparação de desempenho, análise de desempenho entre concorrentes. Outra abordagem trazida por Nelly diz respeito aos recursos humanos. Esse setor vem crescendo dentro das organizações ao longo dos tempos. Os gerentes de RH passaram a ter um papel fundamental na execução das medidas de desempenho. Definição de metas, avaliações, feedbacks, recompensas passaram a ser atribuição dos recursos humanos. Questões abordadas pelo autor. Quais são os determinantes de desempenho empresarial? O autor busca na literatura o pensamento de Lawrence Losh, 1967, a respeito da correlação das empresas com políticas de sustentabilidade. Como o desempenho dos negócios pode ser medido? O autor entende que a resposta para esse questionamento está atrelada ao fato do assunto desempenho incorporar várias vertentes, que vão de profissionais contábeis a estrategistas de negócios e professores acadêmicos. 2 fatores que complicam a medição de desempenho das organizações segundo o autor. Nem sempre é óbvio quais medidas uma empresa deve adotar. Quais medidas que serão mais relevantes para uma empresa que está em constante mudança?
O intuito desse artigo foi trazer para a discussão diversas questões inquietantes sobre a mudança na medição de desempenho. O autor faz um apanhado na literatura, sem deixar de lado as observações feitas pelas organizações. Novas perspectivas de mercado, a concorrência, questões de qualidade, satisfação dos clientes, o uso da tecnologia para otimização de processos são abordados nesse trabalho. O que nos remete a pensar que a medição de desempenho é um fator em constante evolução. Outro ponto-chave neste trabalho são as razões pelas quais as organizações devem investir em desempenho, sem desconsiderar os obstáculos e particularidades de cada organização. Por fim, esse artigo argumentou que existem 4 questões fundamentais que a pesquisa em desempenho empresarial busca abordar. Primeiro, quais são os dominantes do desempenho empresarial? Segundo, como o desempenho do negócio pode ser medido? Terceiro, como decidir quais medidas de desempenho adotar? Quarto, como o sistema de qualidade de desempenho pode ser gerenciado? Esses apontamentos demonstram as limitações do autor em obter respostas acerca do tema medição de desempenho. Obrigada e concluo.